Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Shelach Lecha. Parashat Shelach Lecha, ela Parashat muito famosa, a Parashat que fala sobre os espiões, os 12 espiões que foram mandados do deserto para Israel para espionar a terra. E a gente sabe que essa história não terminou bem. Essa história terminou que os espiões voltaram depois de 40 dias de ir em Israel, voltaram para o deserto, contaram para o povo que, na verdade, a terra é mais complicada, mais difícil do que parecia para o povo. E a gente sabe que naquela noite os espiões, junto com o povo, sentavam, choravam, e a gente comemora, infelizmente, todo ano esse dia como Tisha B'Av. A gente sabe também que teve uma história por trás de mandar esses espiões. A Parashá começa com as palavras Shlach Lecha Anashim. Hashem, ele fala para o Moshe: manda espiões para você. Se você quer, manda espiões. E a pergunta é: por que Hashem está falando para Moshe dessa maneira? Shlach Lecha Anashim, manda se você quer. Não tem outra coisa na Torá que Hashem falou para o Moshe: faça se você quer. Ou Hashem manda fazer, ou Hashem, se ele não manda fazer, ninguém faz, ou manda não fazer. Mas que tipo de coisa é Shlach Lecha Anashim? Manda se você quer. Na verdade, até na própria história tem também uma coisa estranha. Normalmente, quando você manda espiões para espionar uma outra terra, você tenta mandar quanto menos. O que é importante é a qualidade da informação que eles vão trazer. Não necessariamente que todo partido político vai ter representação naquele comitê de espionagem. E aqui Moshe mandou 12 espiões. Cada tribo tinha um representante. Por que foi tão importante? Espião tem que esconder. E falando de espião tem que esconder, imagine se hoje em dia um país ia fazer e até sair nas notícias que eles terminou agora um curso de espionagem, eles vão fazer a cerimônia do término do curso, vão dar, cada um vai receber um certificado que ele é espião autorizado. Tudo isso vai estar na televisão, e lá no curso vão chamar um por um pelo nome dele e vão dar o certificado de espionagem para cada um e vão falar: agora você é um espião. Que país faz isso? Quem quer que todo mundo vai saber os nomes, as caras? Quem entrega os espiões? Mas a Torá faça isso. A Torá, ela fala que Hashem falou para Moshe mandar os espiões se ele quer. E Moshe, ele pega 12 representantes. E a Torá fala abertamente os nomes: Leuven, Elitzur ben Jdeur, Leshimon, Shlumiel ben Tsurishadai, Liudá, Nachshon ben Aminadav. Cada tribo, a Torá dá um certificado de espionagem e fala abertamente para todo mundo o nome dos espiões, para todo mundo saber os nomes. Que espionagem que é isso? Quando Yoshua mandou espiões para Israel, o que está escrito? É na Haftarah: Vaishlach Yoshua shnaim anashim meraglim cheresh.
Yoshua mandou 2 espiões que nem mencionam o nome. Assim tem que estar. Quem menciona os nomes dos espiões? Você vai entregar seus espiões? Então, essa história é pouco complicada para compreender, essa história dos espiões. Se realmente foram espiões, a Torá deveria cobrir toda a informação deles, como cobriu no livro de Yoshua. E se a Torá está abrindo toda a história, então já queimou a função, não são espiões? Mas aqui, respondendo tudo isso, a gente aprende uma lição muito grande para a nossa vida. Por que Moshe mandou 12 representantes? O Midrash diz que, na verdade, a função deles não era voltar com a informação que eles voltaram. A gente sabe que no deserto o povo foi informado que cada tribo vai receber um pedaço da terra de Israel. Então, antes de entrar na terra, cada tribo queria mandar um representante para ver aonde ele vai receber, aonde vai escolher, aonde vai ser melhor para ele situar na terra de Israel. Porque, por exemplo, Zvulun, a gente sabe, era comerciante internacional. Zvulun sempre era aquele que navegava com navios. Então, ele tem que mandar um representante para ver aquela terra perto do mar, aonde é melhor construir porto, aonde é melhor colocar as moradias do tribo para ter acesso fácil para o porto, armazéns, etc. Tinha outras tribos. Asher era muito bom em trigo, muito bom em coisa de confeiteria. Então eles tinham que ver aonde tem terra melhor, aonde tem coisa melhor para criar trigo. E cada tribo tinha o atributo dele que os espiões deveriam ver lá aonde é o melhor lugar para colocar o tribo. E aqui a gente entende porque Hashem falou para o Moshe: se vocês querem, mandam. Porque na verdade a gente sabe que a terra não foi distribuída por escolha. Nenhuma tribo escolheu o lugar dele. Cada tribo, no final, quando finalmente, depois de 40 anos, antes de entrar em Eretz Israel, teve um sorteio. E cada um ganhou o lugar dele no sorteio. Então, na verdade, quem determinou tudo era Hashem. O povo queria fazer a coisa certa, talvez, planejamento, mas não adianta planejar quando você entende que o que adianta se você vai escolher que você vai voltar do Israel e vai falar para o tribo: tribo, eu vi o Israel, eu acho que o melhor lugar para a gente é aqui. O que adianta? Talvez quando vai ter o sorteio você vai sair aqui. Então não adianta muito. Você tem que entender que as coisas estão nas mãos de Hashem, não são nas suas mãos. Então talvez os espiões podiam voltar com informação que lá tem terra boa para o trigo, e lá tem realmente uma saída para o mar, e lá tem lugar que é bom para criar olivas, azeite, e tem outros lugares que são bons para outras coisas. Você pode voltar com informação. E o povo talvez podia ter desejo de que o sorteio saísse assim como eles desejam. Mas no final das contas, quem determina é Hashem. Isso é uma lição grande que nós temos que saber. E por isso a Torá não tem problema em
dar para cada um diploma de espião e anunciar os nomes deles e mandar 12 representantes, porque não era espionagem de ver as fracassas do país. Era espionagem de conhecer o país. Espionagem mais turístico. Espionagem não com intenção de guerra, de atacar. Era espionagem com intenção de planejar. Assim que deveria ser. Só que os espiões, em vez de voltar com as informações, eles voltaram com as conclusões. As conclusões estão nas mãos de Hashem, não estão nas nossas mãos. E isso que Hashem falou, se naquela noite vocês, a base se vocês deduziu dos espiões, vocês podem até sentar e chorar e lamentar. Desculpa, eles não decidem. Quem decide sou eu. Isso é uma lição muito grande. Porque muitas vezes em nossa vida, a gente está nesse conflito, que de um lado, nós temos que fazer certas coisas. Nós temos que nos planejar. Nós temos que tentar prever o futuro, né? Pelo menos as coisas que a gente pode ter uma previsão. Mas aqui é o teste. Você sempre pode planejar. Você sempre pode ver coisas que vão acontecer. Mas nunca esquece que você não é a decisão final do futuro. Você não é a última palavra do que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro realmente será Hashem que vai decidir. Você pode se preparar por os cenários, mas no final das contas você não pode chegar em conclusão nenhuma. Porque quem decide, quem vai determinar de verdade, vai ser Hashem. Por isso, mesmo em horas mais apertadas, mesmo em horas que parece que difícil ter outra solução, a gente reza, a gente pede de Hashem sempre. Porque a gente nunca esquece que quem determina o próximo minuto, quem determina o futuro mais perto e mais distante é Hashem. Ele que decide. Nós podemos planejar pelos cenários que a gente pode pensar. Mas quantas vezes na sua vida já aconteceu que você pensou em vários cenários e no final o que aconteceu não era nenhum dos cenários que você pensou, era outra coisa. Então realmente quem decidia é Hashem. Isso foi o pecado dos espiões, que eles acreditaram nas conclusões tanto até que podia sentar, chorar, lamentar. Nosso trabalho nesse mundo é, de um lado, se preparar por cenários, mas do outro lado saber que tudo é Hashem. Mesmo quando temos sucesso, também temos que saber que, olha, pensamos em A, B, C, D, e o que aconteceu? É Hashem. São milagres de Hashem. Hashem está nos mostrando a mão dele, a grandeza dele. Temos que agradecer a Hashem. E temos que sempre rezar para Hashem, lembrando que tudo é de Hashem, tudo vem de Hashem, tudo Ele que determina, e os sucessos Ele que faz. Agradecendo a Hashem por toda a bondade que Ele faz conosco até agora. Isso abre os portões dos céus para nos trazer mais e mais milagres, mais e mais coisas boas e desejáveis. Shabbat Shalom.